E aí galerinha, beleza? Bora continuar aqui com as nossas aulas de SQL Server. Vou ver se eu já consigo adiantar as benditas das aulas, porque senão vai dar esse novo problema de dar algum atraso para poder lançar os vídeos. Então é o seguinte, na aula passada eu mostrei para vocês como fazerem o Select Bullet Tail aqui, para poder buscar os dados do cliente. E neste caso eu também busquei o que? Eu também puxei o resultado total, que neste caso eu fiz a soma do total de produtos e também fiz a soma da quantidade de vendas, né, o total valor de vendas. Só que eu queria, né, em cima dessa brincadeira, eu queria colocar tudo no mesmo select. Né? Ou seja, eu tenho dois selects aqui e eu gostaria de fazer isso daqui virar uma coisa só. Existem algumas implicações que isso ocorre. Eu consigo colocar tudo em uma única tabela? Consigo. Consigo colocar na mesma linha? Consigo. Eu consigo colocar, por exemplo, isso como uma quarta linha? Consigo. Eu consigo colocar isso como mais duas colunas? Consigo também. Como que eu faço isso? Vou ensinar nesta aula a colocar tudo na mesma linha. Né? Na mesma linha não, desculpa, eu vou colocar uma quarta linha em cima disso. E na próxima eu mostro como colocar na coluna ao lado, que vai ser um pouco mais difícil, mas dá. Então é o seguinte, nós temos esse problema aqui, que se parar para observar, a quantidade de colunas é diferente. São diferentes, né? Então aqui no lado de cima eu tenho uma com 7 colunas e na de baixo eu tenho com 3 colunas. Fica meio complicado para eu poder fazer esse tipo de soma, mas dá. Então vamos lá. Primeiro de tudo, para poder aumentar a quantidade, eu vou colocar o código da venda. Neste caso vai ser CD, vai ser v.cd venda. E se vocês lembram na aula passada, ao qual eu estava falando de funções de agrupamento, se eu colocar uma coluna a mais que não seja as colunas ao qual eu vou somar, ele vai dar um erro. Ele vai reclamar que é inválido porque eu não tenho esse tipo de agrupamento. Neste caso aqui, como nós estamos tratando de um caso que é uma venda e um cliente, tanto faz a ordem ao qual você colocar, ok? Eu posso colocar o código da venda aqui na frente ou eu posso colocar o código da venda antes. Neste caso eu vou colocar antes, ok? Só por uma convenção, por saber que está aqui em cima do mesmo jeito. Se eu vier o select aqui, ó, eu vou voltar o Paulo Guina, ok? Agora é o seguinte, eu já tenho um pouquinho melhor a situação. Eu tenho uma tabela com 7 e na de baixo eu tenho uma tabela com 8. Como que eu posso fazer? Vamos tentar deixar ela o mais próximo possível, ok? Então eu vou fazer o seguinte, para ela ficar praticamente agradável ao olhar, eu já tenho a mesma coluna, que neste caso, para o que eu vou fazer, as colunas têm que ser do mesmo tipo, tá? Eu não posso ficar misturando. Coluna, não sei se vocês viram as aulas de R, mas é praticamente a mesma coisa. Eu não posso ficar misturando o tipo de dado na hora de retornar o select, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui na primeira o código de venda, na segunda eu tenho o nome do cliente, até aí tudo bem. Na segunda eu tenho um código de produto. Eu vou deixar como 0. Isso é gambiarra, tá? Ou eu posso tacar um null. Eu posso fazer esses dois valores. Eu vou deixar null, que é para ficar diferente. Beleza? Ok. No próximo é um texto. Então eu vou colocar como... Eu vou colocar, sei lá, total da venda. Isso daqui que eu estou fazendo, galera, é a critério de exemplo. Isso daqui dificilmente você vai fazer numa aplicação. A aplicação, pelo menos nos que eu conheço, a maioria das vezes esse tipo de cálculo, quem faz é a camada de aplicação, não a camada de banco de dados. Então, por exemplo, se você está fazendo um select em Java, na hora que você faz o select, você faz a soma. A não ser que você chame uma outra função, né, que eu vou explicar a função nas próximas aulas, a não ser que você faça uma outra chamada, mas esse tipo de dado, esse tipo de processamento, quem faz é a aplicação. É Java, é o PHP, é o C++, o qual você vai estar usando. No select é um pouco difícil isso acontecer, mas tem casos que sim, dá para você fazer esse tipo de dado, dá para você fazer esse tipo de select, inclusive no próximo. Vai ter uma redundância de dados na hora que você faz o select, mas você consegue. Então vamos lá, eu tenho o total de venda e na próxima eu vou deixar o total produto.
Eu tenho QT total produto, ok? Tem a quantidade de produtos, só que eu vou deixar aqui, ó, total produtos e vou dar um espacinho, total vendas, ok? Então no próximo vai ser o total de produtos, não precisa, eu vou tirar aqui o nome, né? Se bem que eu acho que nem precisa me preocupar, aqui eu não lembro mesmo, mas eu vou rodar do mesmo jeito. E o próximo eu vou colocar o total valor, então vai ser esse total de produtos vai ficar aqui, o valor eu vou deixar com um null, ok? E o próximo eu vou deixar desse jeito. Vamos ver se roda. Vamos juntar os dois, eu rodo. Pera aí, meu. Voltou diferente. Eu não quero duas separadas. Eu quero um único select voltando. Então eu coloco uma palavra chamada union all e rodo. Olha aí. Ele voltou no mesmo. Só que o que isso implica? Se nós verificarmos, nome do produto tá nada a ver o que está embaixo. Total produtos, total venda. Tudo bem, quantidade de produtos está certo. O valor do produto não dá para a gente somar, porque vai ficar um cálculo esquisito. O valor do produto aí está só como uma referência, ele não está como um valor total ao qual a gente está consumindo. Já a última, ele tem isso. Então eu tenho o total valor do produto, ok? Todos eles, e no final eu tenho um valor total. Só que, se vocês pararem para prestar atenção, o select fica esquisito. Na hora que você fizer uma seleção, você for tratar, por exemplo, no Java, você vai ter que ter todo esse tratamento em cima dos dados. Você vai ter que verificar qual que é o código do produto que está nulo, qual que é o valor do produto que está nulo, qual que vai ser o caso que vai estar, qual que vai ser a linha que vai ser o total. Então eu vou ter que ficar verificando produto por produto, qual que é o total produtos, traço, total vendas. Não sei se vocês conseguiram compreender, mas fica uma bagunça eu fazer desse jeito. Lógico que existem casos ao qual eu posso usar um union all para uma instrução boa, vamos considerar assim. Como assim? Se porventura eu tiver um outro cliente e eu preciso fazer um select diferente para aquele cliente e ele vai voltar os mesmos dados, né? Ele vai voltar com as mesmas colunas, com o mesmo resultado. E não digo nem no mesmo resultado, eu digo na mesma lógica de resultado. Às vezes eu preciso fazer um tratamento para um cliente ou para o outro, para um determinado tipo de cliente, eu preciso fazer um if, preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um tratamento diferenciado para esse outro cliente em cima desse outro select. Não precisa ser exatamente cliente, pode ser qualquer outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de select. Por quê? Na hora que você faz, você retorna as tabelas, você retorna, né, na tabela não, desculpa, você retorna o select com as linhas e as colunas, esse tipo de dado bagunçado desse jeito, literalmente, desculpa a palavra, fica uma bosta para arrumar. Vai dar muito problema, é um saco para ficar fazendo gambiarra. E aqui nem eu vi, eu acho que foi no Buguinho Developer, que é quem planta gambiarra, colhe bug. Quanto menos gambiarra você fizer, melhor. E neste caso aqui que eu estou colocando é gambiarra. Por que eu fiz isso? Só a critério de exemplo. Pelo amor de tudo que vocês consideram sagrado, não façam essa cagada. Isso daqui. Não façam. É pedir para se ferrar mais para frente. Ok? Vou ensinar o próximo jeito para poder fazer com mais duas colunas. E com essas duas colunas eu vou colocar, mesmo com dados redundantes, mas vai retornar de uma forma um pouco mais organizada. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. O union all, ele é uma função importante sim, não é um goto. Ele é uma função importante sim, porque às vezes você precisa fazer duas junções, ou várias, né? Não só uma, mas várias, de outros selects que vão retornar no mesmo dado. Neste caso aqui que eu estou mostrando, é gambiarra pura, só para demonstração. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Curte, compartilha, é nóis, pessoal. Falou!